Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo diário da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz. O título desta semana é O Custo do Descanso. E vamos começar pelo verso para memorizar, que está em Gênesis 45:5. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Você deve saber, esse texto está dentro da história, da belíssima história de José e seus irmãos. Essa declaração de José para os seus irmãos revela o quanto ele tinha perdoado os seus irmãos por tudo o que eles tinham feito para José. Todos os anos de sofrimento, injustiça, escravidão, prisão, solidão, tudo isso foi causado pelos seus irmãos. E agora, José, como governador do Egito, tinha a oportunidade de se vingar. Estava em seu poder fazer o que quisesse contra aqueles que eram seus malfeitores, mas não foi essa a sua atitude. José tomou a decisão certa, ele decidiu perdoar. Ele sabia que o caminho do ódio e da vingança não seria ruim apenas para os seus agressores, mas seria ruim para ele mesmo. O perdão é a experiência mais extraordinária que o ser humano pode ter. Primeiro, o perdão de Deus. É essa dimensão do perdão que possibilita o novo nascimento, e a vida eterna ao pecador, ser perdoado por Deus. A outra dimensão do perdão é o perdão das pessoas a quem nós ferimos ou prejudicamos. Essa dimensão do perdão nos liberta do peso da culpa, da culpa de ter feito mal a alguém. E a terceira dimensão do perdão é o perdão que nós oferecemos a quem nos prejudicou, a quem fez algum mal para nós. Essa é, sem dúvida, a dimensão mais difícil de ser vivenciada. Só quem foi profundamente ferido ou prejudicado sabe como é difícil perdoar. A história de José é um exemplo de que é possível perdoar. Mesmo as piores ofensas e as maiores maldades contra nós podem ser perdoadas. Mas como é isso? Como conseguir perdoar dessa maneira? Muitos até dizem assim: eu não consigo perdoar. Cada vez que eu penso nessa pessoa, eu sinto raiva. Você quer entender melhor o que é o perdão e como podemos perdoar a quem nos prejudicou, a quem fez o mal para nós? Então não perca o nosso encontro diário de estudo durante esta semana, porque esse é o tema que nós vamos trabalhar aqui com profundidade. O título da lição de domingo é Enfrentando o Passado. José tinha saído da prisão e finalmente as coisas mudaram para ele, Ele se tornou a segunda maior autoridade do Egito, abaixo apenas do faraó. A sua estratégia, o seu plano, o seu projeto para superar os anos de escassez estava funcionando muito bem e ele estava cheio de prestígio, cheio de autoridade e respeito. Neste cenário, neste contexto, aparecem os seus irmãos que vieram comprar alimento no Egito. Era a oportunidade perfeita para a vingança. Sabe qual é o grande problema do sentimento de vingança? É que ele dá a falsa ilusão de que ao se vingar, a pessoa sentirá alívio emocional. A vingança sempre busca esse acerto de contas, para que haja um ressarcimento emocional dos danos causados. Mas tem uma coisa interessante. Um estudo realizado na Suíça demonstrou que a vingança produz, de fato, uma recompensa natural imediata. No entanto, esse mesmo estudo concluiu que, por mais que haja efeitos benéficos a curto prazo, o sentimento de hostilidade não acaba quando se pratica um ato de vingança. Ao contrário, ele funciona como uma bola de neve. Quanto mais buscamos a vingança, mais a ofensa que sofremos volta à memória e mais raiva e desejo de vingança sentiremos. Em resumo, é o seguinte: alimentar a vingança é um terrível mal que se pratica contra si mesmo. José, no Egito, só teve equilíbrio emocional e espiritual para superar todas as provações que ele sofreu durante todos aqueles anos,
porque ele não nutriu o ódio e o sentimento de vingança contra os seus malfeitores, os seus próprios irmãos. A lição para nós? Quando você perdoa alguém, estará fazendo um grande bem a essa pessoa, mas o maior beneficiado será você mesmo. O título da lição de segunda-feira é Preparando o Terreno. Quando José recebeu seus irmãos, ele não se identificou de imediato. Os irmãos não sabiam que aquele homem poderoso, aquele homem influente do Egito, era José, o irmão deles. Antes de revelar o que tinha acontecido na sua vida no Egito e como Deus o tinha abençoado, José queria primeiro assegurar-se de que o caráter de seus irmãos tinha mudado. Ele queria verificar se aqueles homens que tinham sido violentos, mentirosos, cheios de inveja, cheios de artimanhas, de maldade, se eles tinham sido transformados, se tinham mudado. Essa atitude de José nos ensina algo importante sobre o perdão. Veja bem, José não queria averiguar o caráter de seus irmãos para então perdoá-los. Não. O fato de José tê-los recebido, e estar fazendo tudo isso com eles é uma indicação de que já os havia perdoado. Se não fosse assim, ele já teria tomado providências para castigá-los logo no início. O que José estava fazendo não era para perdoar os seus irmãos, e sim para restaurar o relacionamento familiar que havia sido rompido por causa da maldade deles. E aqui uma grande lição para nós. Veja, perdoar e restaurar o relacionamento são duas coisas diferentes. Nem sempre estão juntas. Uma mulher traída e violentada, por exemplo, pelo próprio marido, pode até perdoá-lo, mas isso não significa que ela tem que permanecer numa relação destrutiva e tóxica. O perdão tem a ver com a nossa atitude para com a pessoa que nos prejudicou. Perdoar significa não buscar vingança, significa tratar o ofensor com dignidade e respeito, mas não significa que tem que continuar a relação. Eu dei o exemplo aqui de marido e mulher, mas isso se aplica a outros relacionamentos, amizade, namoro, sociedade, seja lá o que for. José já tinha perdoado seus irmãos, mas para restaurar os relacionamentos, ele queria assegurar-se de que tinha havido uma mudança de caráter e de conduta por parte deles. E para saber isso, não era suficiente perguntar para eles. Porque as pessoas abusivas e violentas sempre vão prometer que nunca mais farão isso novamente, mas geralmente essa promessa é quebrada. Por isso José os provou, e foi por sua conduta que eles demonstraram que de fato eram pessoas diferentes. Só então os relacionamentos entre eles foram restaurados. Espero que você tenha entendido bem tudo o que eu falei hoje aqui e que essas lições possam de alguma forma definir a maneira de você decidir e conduzir alguma situação particular que você esteja enfrentando. O título da lição de terça-feira é uma pergunta: perdoar e esquecer? A Bíblia diz que Deus perdoa e esquece. Com base nisso, normalmente entendemos que quando nós perdoamos alguém, também temos que esquecer. Essa compreensão, no entanto, tem levado muitos a acharem que não conseguem perdoar, porque não conseguem esquecer a ofensa sofrida. E agora, como lidar com isso? Vamos entender bem esse assunto. Primeiro, quando a Bíblia afirma que Deus esquece, não significa que ele literalmente não se lembre daquilo. Deus nunca sofre de falta de memória, de amnésia ou de alguma coisa parecida. Ele esquece no sentido de que não vai levar em conta aquela ofensa ou aquele pecado que já foi perdoado. Ele não vai tratar o pecador com base do pecado, já que o pecado foi perdoado. Ele esquece no sentido de que não vai levar em consideração. José queria certificar-se de que seus irmãos tinham mudado, que seus defeitos de caráter tinham sido corrigidos. Ele não queria simplesmente restabelecer os relacionamentos sem antes confirmar a mudança. Mas uma coisa é certa: José já tinha decidido não retribuir o mal com o mal. Isso é o que significa esquecer. Não é
desaparecer da memória, e sim tratá-los como se o pecado, a ofensa não tivesse acontecido. Quando nós temos uma real experiência com Deus, sempre teremos uma noção de nossa própria pecaminosidade, de nossa própria necessidade de perdão. E esse senso nos fará mais pacientes e mais misericordiosos com as pessoas que falham conosco. Vamos desenvolver a capacidade de tratar os nossos maiores ofensores, não de acordo com a ofensa que cometeram, mas de acordo com a nossa própria necessidade do perdão divino. Essa atitude certamente nos ajudará a perdoar e esquecer. Não significa perder a memória, significa oferecer misericórdia. E você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é a oferta de amor a quem precisa e não merece. Mas daí você vai dizer, eu não consigo. Toda vez que eu penso nessa pessoa, eu sinto muita raiva. Então, para entender esse assunto, eu vou dizer uma coisa importante para você. Não perca a lição de amanhã, porque a gente vai entender bem essa questão. O título da lição de quarta-feira é Tornando Prático. Nós estamos estudando sobre o perdão a partir da história de José e seus irmãos. Uma história muito bonita e emocionante, né? E o ponto que vou considerar hoje é uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram em muitas ocasiões. Como lidar com a raiva que eu sinto da pessoa que me prejudicou? Eu tento perdoar, mas toda vez que eu penso nessa pessoa, ou quando a vejo, eu tenho muita raiva, não consigo esquecer. Essa expressão precisa ser compreendida, esse sentimento, e como lidar com isso. Eu vou explicar. Se você não consegue esquecer uma ofensa, não significa que você não perdoou. Ontem eu já comentei sobre isso, né? É claro que abusos, violência, injustiça, traição, mentira, tudo isso certamente voltará à nossa lembrança. E também é natural, é humano que essas lembranças venham acompanhadas de um sentimento de raiva, um sentimento negativo. Isso é humano e é inevitável. Mas isso não significa que você não perdoou. Você não precisa se culpar por isso. Muita gente pensa, eu tenho raiva, então é porque eu não consigo perdoar. E se sente culpado por isso. O perdão tem muito mais a ver com atitude do que com sentimento. Perdoar significa decidir não se vingar, decidir não buscar o mal daquela pessoa, tratá-la com respeito e dignidade. Isso é perdoar, é uma atitude, é uma decisão, né? Isso é uma atitude racional e não emocional. Agora, quanto aos seus sentimentos, isso é outra coisa. Nós não temos completo controle sobre o que nós sentimos. Você deve orar a Deus para que Ele mude os seus sentimentos negativos em relação à pessoa que lhe ofendeu. E Deus vai fazer isso através do tempo. E uma coisa que ajuda muito nesse processo de superação da raiva é orar pelos seus ofensores. Quando você ora por alguém que lhe fez o mal, o maior efeito da oração será sobre você mesmo. Mas entenda que o perdão já foi dado quando você decidiu ter essa atitude para com o ofensor. Não buscar a vingança, tratá-lo com respeito e dignidade e estender a mão se ele precisar da sua ajuda. É claro que você tem que se proteger para que essa pessoa não lhe faça mal novamente, mas sempre com uma atitude positiva. Essa atitude pode não vir acompanhada de um sentimento positivo. Talvez você ainda sinta muita raiva, mas lembre-se de uma coisa. Você não pode controlar todos os seus sentimentos, mas pode controlar as suas atitudes. E o perdão é mais atitude do que sentimento. O título da lição de quinta-feira é Descanso após o perdão. A história de José e seus irmãos, que temos estudado durante essa semana, nos revela os dois aspectos do perdão na esfera humana. O primeiro aspecto é o oferecimento do perdão a quem praticou um mal contra nós. A opção da vingança e do ressentimento costuma ser devastadora por quem a nutre. Uma pessoa vingativa nunca irá superar o mal que recebeu.
estará sempre com o veneno nas veias, né? Não tem paz, não tem tranquilidade. Como alguém já disse uma vez, né? Quem não perdoa dorme como inimigo, né? Não sai da cabeça. O outro aspecto do perdão é o de quem o recebe. Os irmãos de José tinham praticado um grande mal, né? Carregaram o peso da culpa por muitos anos. Tudo que acontecia com eles era logo interpretado como castigo divino, era um sentimento de culpa constante. A culpa é o maior fardo que uma pessoa pode carregar. Essa história, vista pelos dois lados, dos ofensores e do ofendido, mostra a plenitude do perdão na esfera humana. Ofensores arrependidos e libertos da culpa. Ofendido, livre da mágoa e do ressentimento. O perdão é libertador para ambos os lados da história. Mas uma coisa importante aconteceu. Quando Jacó morreu, o pai deles, né, os irmãos de José tiveram medo mais uma vez de que José quisesse se vingar deles, agora que o pai tinha morrido. Então José reafirma o perdão. Isso foi bom para ambos os lados. A verdade é que às vezes é importante ter a segurança de que fomos perdoados, esse sentimento que os irmãos tiveram, né? Quando nós praticamos algo de errado. E se formos a vítima de um mal, é igualmente importante reafirmar o perdão que oferecemos. Isso fará bem ao nosso coração e à nossa alma. Eu repito o que eu já disse, o perdão é libertador. Muito bem, agora, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e ajude a divulgar o nosso canal, tá bom? Um grande abraço e até amanhã. Tchau.